Olá, sou Daniel Oliveira, professor e instrutor no Criar com Você, e hoje estou aqui para falar como podemos encontrar, analisar a qualidade e utilizar blocos prontos. A primeira coisa que temos que fazer é encontrar esses blocos, e o principal site que temos para isso é o 3D Warehouse, que é o site do próprio desenvolvedor, onde os usuários podem enviar os blocos que criaram e assim disponibilizar para todos de forma gratuita. Então, o primeiro passo é acessá-lo, e podemos fazer isso de duas formas. A primeira forma é dentro do próprio programa, indo na aba Janela e clicando em Armazém 3D. E já nos é apresentado essa tela, onde podemos pesquisar o bloco que queremos, em vários idiomas. Então, faço a pesquisa em português. E se não encontro o bloco que quero, executa a pesquisa utilizando o termo em inglês. Mas vale testar outros idiomas. E após escolher o bloco, você tem a opção de já inseri-lo dentro do seu projeto. Porém, essa opção tem algumas limitações. Por isso, vamos utilizar a segunda forma, que é acessando diretamente o site pelo navegador. Então, no nosso navegador, vamos digitar 3dwarehouse.sketchup.com. E vale ressaltar que para você conseguir baixar os blocos, você tem que ter uma conta criada. Então aqui no lado direito do navegador, você pode criar a sua conta ou fazer o login se você tiver uma conta. E você pode utilizar uma conta do Google para isso. Como eu já tenho uma conta criada, eu vou fazer aqui o meu login. E para encontrar o item que você está procurando é bem simples. Aqui nessa aba de pesquisa você vai digitar o nome, como por exemplo aqui eu vou digitar cadeira. E já nos é apresentado todos os modelos de cadeiras. E aqui nós temos algumas formas de ordenar esse processo de pesquisa. A primeira é por relevância, ou seja, ele vai mostrar todos os resultados que tem total relevância com o termo digitado. Você pode reparar que como nós digitamos o termo cadeira, ele classifica em primeiro lugar os itens que têm essa mesma nomenclatura. E clicando em cima da palavra relevância, você vai ver que nós temos outras possibilidades. Nós temos a popularidade, a curtida, o autor, título, data de alteração e data de adição. As principais aqui que nós vamos utilizar é a popularidade e essa opção deixa em primeiro lugar os itens que foram mais baixados. Você pode reparar que na nomenclatura está mobiliário escritório, não tem o termo cadeira. Porém, na descrição desse elemento, em alguma tag, o usuário colocou cadeira. Então ele classifica esse item como o mais popular e ele foi baixado 194 mil vezes, ou seja, é o objeto que tem a tag cadeira mais baixado no 3D Warehouse. A outra opção é curtidas, ou seja, são os blocos que correspondem aos termos que nós procuramos que foram mais curtidos. E aqui, nesse caso, nós temos esse conjunto de jantar. E sempre quando você clica em cima de um objeto, você tem algumas opções. Entre elas, curtir, adicionar aos favoritos, criar uma pasta e criar uma coleção, além da opção baixar. Esse item está em primeiro lugar porque ele tem mais que 1000 curtidas, ou seja, mais de 1000 usuários selecionou essa opção curtir. E normalmente os itens que têm mais curtidas são os mais interessantes. Por isso, nós temos que ser objetivos na nossa pesquisa. Vocês podem ver que nós utilizamos o termo cadeiras. E aqui na descrição tem conjunto de jantar, mesa mais cadeiras. Por isso, esse objeto apareceu para nós. A outra opção que se faz bem interessante para nós é essa opção adicionar aos favoritos. Pode ser que você gostou desse bloco ou numa pesquisa aleatória você viu um bloco que você gostou muito, mas que você não vai utilizar nesse momento e você pode adicionar ele aos seus favoritos para depois você encontrar facilmente. A terceira opção que nós temos aqui é criar pastas, ou seja, você pode agrupar os objetos de acordo com as categorias que você acha interessante. Como por exemplo, aqui eu tenho uma pasta com itens de banheiros, decorativos, escritórios e eu posso criar uma nova pasta aqui e chamar de cadeiras. E clicar nesse sinalzinho de mais. E adicionar esse objeto na pasta cadeiras. Pronto, objeto adicionado. E por fim, nós temos a opção aqui de criar coleções. Mas qual a diferença entre as coleções e as pastas? De uma forma bem simples, a diferença entre uma e outra é que as pastas é algo que não vai ficar público. Ou seja, todas as pastas que você criou, é só você que vai poder visualizar. As coleções vai ficar acessível para todos os usuários do SketchUp. Como você pode observar aqui, na hora que nós procuramos aqui cadeiras, além dessa aba modelo, nós temos a aba coleções. E essa aba coleções são coleções que outros usuários criou. Então, por exemplo, se nós clicarmos nessa coleção aqui, cadeiras.tumar, vai ser nos apresentado vários outros modelos de cadeiras que esse usuário catalogou para si. Mas vamos retornar na tela que estávamos. Nesse ícone azul, temos a principal opção do 3D Warehouse, que é baixar. E aqui você escolhe em qual versão do SketchUp você vai baixar esse bloco. Vale ressaltar, se você está utilizando um SketchUp 2017 e baixa o bloco em 2018, ele não vai
vai abrir no seu SketchUp. Então, sempre tem que ser na mesma versão do seu Sketch ou numa versão anterior. Mas antes de baixar, vamos clicar aqui em ver mais detalhes. E é nos apresentado uma página completa desse produto, onde nós podemos ver os comentários dos outros usuários, além de quantos materiais que tem dentro dessa cena, a quantidade de polígonos, o tamanho do arquivo, a data que esse item foi modificado, quantas camadas que ele tem, entre outras informações. Mas para nós, uma opção bem interessante é quando passamos o mouse em cima da imagem do nosso objeto e é nos mostrada essa opção, modelo 3D. Vamos clicar nessa opção 3D e é nos carregado a interface do SketchUp diretamente online. Dessa forma, nós podemos dar uma olhada nesse objeto antes de baixar. Como por exemplo, aqui no meu mouse já está habilitada a opção orbitar. Então vou fazer aqui uma movimentação para nós encontrarmos o nosso bloco. Você pode observar que a pessoa, ao criar esse bloco, enviou junto uma imagem de como é esse bloco renderizado. Mas para nós, o que nós precisamos se preocupar é dar uma analisada aqui no bloco, ver se ele está interessante, se está bem modelado, se as quinas estão bem acabadas, enfim, nós podemos aqui analisar da forma que nós considerarmos mais pertinente. Nessa setinha é nos habilitado outras opções, ou seja, nós temos opções aqui das vistas frontais, laterais, da zoom out, zoom in, enfim, várias opções que vai nos facilitar a escolher o bloco certo para o nosso projeto. E após definir que esse é o bloco que você quer baixar, você vai clicar aqui na opção baixar e escolher o modelo do seu SketchUp. Como aqui eu estou trabalhando com SketchUp na versão 2019, é nessa versão que eu vou baixar. Selecionar uma pasta no meu computador e salvar. E para adicionar esse bloco dentro do nosso SketchUp é bem simples. E nós temos duas possibilidades. A primeira é abrindo a pasta onde esse bloco foi baixado, selecionar o bloco e arrastar diretamente para dentro do nosso SketchUp. Pronto, o bloco já está adicionado. E a segunda opção é vindo em arquivo, importar, abrir a pasta onde nós salvamos o nosso bloco e selecionar o nosso bloco e clicar em importar. Dessa forma, nós também podemos importar os nossos blocos para a nossa cena. Retornando aqui no 3D Warehouse, vamos ver as outras opções que nós temos. Clicando em cima do nome do seu usuário, do lado direito, você tem algumas opções. Entre elas, a sua página pública, o seu conteúdo e a configuração do 3D Warehouse. Vamos nos atentar aqui à primeira opção, que é a sua página pública. Nessa página, você vai ter todos os modelos que você enviou para o 3D Warehouse, todas as coleções que você criou, os modelos que você curtiu e as coleções que você curtiu. Vale ressaltar que essas opções são públicas, então quem entrar no seu perfil vai ver todos esses itens. Já clicando em cima do seu nome do usuário e indo em meu conteúdo, você vai ter essas opções e todas as outras. Ou seja, aqui do lado esquerdo, a primeira opção são os modelos que você enviou para o site e você pode enviar os modelos que você criou vindo nessa aba carregar o modelo. A outra opção são as pastas que você criou e só você tem acesso, as coleções que você criou, os itens que você favoritou e os itens que você curtiu. Então você pode observar que tem várias formas de você organizar as suas coleções e os itens que você achou mais interessante no 3D Warehouse. E essa última opção é uma análise dos blocos que você criou e quanto que eles foram baixados, curtidos, exibidos, enfim. Essas são as principais opções do 3D Warehouse. Agora vamos aprender a analisar a qualidade do bloco antes mesmo de nós baixá-lo. E para isso eu separei aqui dois exemplos. O primeiro são dois DVDs, ou seja, eu fui na aba de busca e digitei DVD e separei dois modelos que considerei interessante. E eu vou colocar lado a lado para facilitar esse nosso processo de análise. O primeiro item nós podemos ver que ele teve 9 curtidas e foi baixado 54 mil vezes. E o segundo item teve 23 curtidas e foi baixado 103 mil vezes. Só pelas métricas nós já podemos analisar que essa segunda opção talvez seja o mais interessante. Mas vamos clicar aqui no modelo 3D dos dois e vamos analisar mais profundamente. Nessa primeira opção, nesse DVD, nós podemos analisar que ele não tem os itens modelados, ou seja, é apenas um retângulo com uma textura. Isso, quando nós estamos procurando uma imagem com maior realismo, não se faz interessante, pois nós não vamos ter interação de sombras, reflexos de uma forma tão natural como é no mundo real. Já nessa segunda opção, nós podemos analisar que os itens todos foram modelados, ou seja, os botões têm profundidade, têm mapeamento, têm materiais criados. Então, com toda certeza, esse item vai ficar muito mais interessante no nosso projeto. O segundo item que eu separei para nós analisarmos é esse ar-condicionado. E novamente, quando nós olhamos ele aqui de forma geral, os dois se fazem interessante. Mas vamos clicar aqui na opção de modelo 3D. E esse primeiro objeto, nós podemos ver que ele é apenas um retângulo também com mapeamento e nem está bem modelado. Isso na nossa cena não vai nos trazer boas interações com a nossa
nossa iluminação. Já esse segundo item, você pode ver que ele é um elemento que foi modelado com todos os itens que compõem realmente esse modelo de ar-condicionado. Então isso na nossa cena vai trazer muito mais realismo. E vale ressaltar que o primeiro item foi baixado 5.000 vezes e o segundo item 3.000 vezes. Então não é só a quantidade de quantas vezes esse bloco foi baixado, e sim qual é o melhor bloco para nós. E nós sempre estamos procurando o bloco que foi bem modelado. Então esse processo de análise é muito interessante, e analisar diretamente no site te evita de ficar baixando e deletando o bloco. E por fim, a última opção que nós temos aqui no 3D Warehouse, que eu considero extremamente interessante, é a opção de você baixar só os materiais do bloco. E o que isso quer dizer? Nesse bloco que eu enviei, você pode ver que nós temos 3 materiais. Então você pode clicar aqui nessa setinha e do lado direito vai nos mostrar os 3 materiais que compõem esse elemento. Ou seja, aqui nós temos a arte, nós temos a moldura e nós temos o vidro. Claro, esses materiais foram criados por mim, então cada bloco você vai encontrar vários tipos de outros materiais. E pode ser que nesse momento eu esteja querendo baixar só a arte desse quadro. Eu não quero baixar o quadro por completo. Então posso clicar aqui nessa opção baixar, escolher uma pasta no nosso computador, salvar esse material, ir no local onde nós baixamos esse material, arrastar ele para dentro do SketchUp e colocar na aba materiais. E você já vai ver que já nos foi criado esse material, quadro arte. E aqui nós podemos utilizar ele da forma que nós considerarmos melhor. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até mais.